Esse vídeo não é recomendado para menores de 16 anos. Enquanto o Justiceiro finalmente aparece na mansão da Mama Gnut, Molly e Sup irão saber se o plano deles dará certo. E em outro lugar, os três vigilantes continuam tentando se entender para iniciarem o massacre na cidade de Nova York. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje finalmente teremos o último vídeo da saga Bem-vindo de Volta Frank, Justiceiro, a Vingança Final. E se você não viu os vídeos que antecedem a história de hoje, os links estarão na descrição. Ou se preferir, procure a playlist chamada Justiceiro, saga Bem-vindo de Volta Frank. A história possui o roteiro de Garth Ennis, desenhos de Steve Dillon e arte final de Jimmy Palmiotti. Foi publicado em 2001 e corresponde à revista Justiceiro volume 5, número 12 e uma pequena parte da edição 11. Tá gostando? Então já deixa o like para dar uma força no vídeo e vamos girar com a história. Enquanto Mama Gnut conversa no telefone, um dos seus capangas que estava olhando para o lado de fora fica estarrecido com uma coisa. Então ela pergunta o que ele está vendo e ele diz que seria melhor mostrar para ela. E quando um deles a leva até a janela, também fica impressionada. Entretanto, os homens que se encontram no lado de fora também ficam assombrados. Então vemos o próprio Justiceiro segurando a cabeça do russo perguntando para Mama Gnut se aquele é o seu melhor homem. Enquanto olham para aquela cena, um dos homens joga a arma no chão e se vira desistindo de fazer qualquer coisa contra aquele homem invencível. Depois disso, os outros também jogam suas armas no chão e vão embora deixando Mama Gnut aos berros na janela. Com isso, os dois lacaios que estavam com ela dentro da mansão também faz a mesma coisa, dizendo que não tem dinheiro que pague aquilo. Desse modo, a velha continua gritando, dizendo que não aceita esse tipo de coisa, e Justiceiro se prepara para pegar a mafiosa. Poucos minutos depois, Frank, que já se encontrava próximo da Mama Gnut, enchia a mansão de gasolina. E a velha pergunta por que ele está fazendo aquilo. E ele responde que ela é uma monstruosidade que deve ser eliminada. Com isso, ela pergunta por que queimar toda a casa, e ele responde que quer apagá-la da face da terra e sai calmamente dali. Desse modo, ela começa a insultá-lo, dizendo que ele não é melhor do que ela, pois não passa de um assassino serial que está cometendo assassinato em massa. Depois ela pergunta se ele ficará feliz depois de matar todos os criminosos da cidade e sugere dele dar um tiro na própria cabeça, pois será a única forma dele ficar em paz, pois não passa de um morto-vivo que já está condenado. Ao ouvir todas aquelas coisas, Frank pede para ela dizer algo que ele não saiba e joga uma granada. E quando o fogo começa a chegar nela, a mafiosa com muito esforço consegue chegar até a janela e pular. Então ela começa a morder a calça dele, dizendo que não irá desistir, e toma um chute que a joga para o fogo. Enquanto isso, a dupla de detetives segue com o plano invadindo a mansão, e começam a escutar os gritos da mafiosa se incendiando. Ao ouvir aquilo,
Sup fica com medo e pede para ir embora. E quando Molly pergunta que cheiro é aquele, se depara com a mansão em chamas. Ao verem a casa toda queimada, Sup diz que o caso dele já era. E a tenente fica olhando com cara de besta enquanto ouve o detetive descascando suas frustrações, colocando a culpa no seu plano idiota. E para piorar, Frank aparece atrás deles dois, os chamando de sua força-tarefa. E quando Sup diz que não quer morrer, Frank o aconselha a não fazer besteira. Então Molly pergunta o que ele quer e Frank responde que quer saber sobre os imitadores e pergunta o que eles sabem sobre os novos vigilantes. Então eles respondem que não tem muitas pistas de nenhum deles e Caslow diz que tem uma proposta. E quando eles perguntam o que é, o matador responde que abriu o cofre da Mama Gnut antes de queimar a casa e achou $1 milhão e mais um envelope. E continua dizendo que irá ficar com o dinheiro. Porém, se eles passarem tudo o que sabem sobre Elite, Senhor Truco e o esquartejador do Harlem espanhol, aquele envelope será deles. E quando Sup pergunta o que tem ali, Frank responde que são fotografias. Então Molly pergunta que tipo de fotografias e o mesmo diz que são fotos que garantem promoções. Com isso eles olham um para o outro e Frank pergunta se eles aceitam a proposta. Um tempo depois, os bombeiros e a polícia já se encontravam no local. E Molly comenta que o capitão não gostou do que aconteceu. E Sup diz que quer que ele se dane. Então Molly pergunta de onde veio aquela coragem e o detetive responde que acabou de fazer um trato com um vigilante psicótico e que a partir daquele dia viver perigosamente não é nada. Então eles abrem o envelope e ficamos sabendo que são exatamente as mesmas fotos que Mama Gnut usava para chantagear o prefeito e o comissário para conseguir alguns benefícios. E os dois ficam felizes. Um mês depois, Joan abre a porta de seu apartamento chamando pelo Sr. Smith e Speaker Dave pergunta se está tudo bem. E quando ela diz que ouviu um barulho e pensou que poderia ser o Sr. Smith, Sr. Bumpo aparece no corredor e também pergunta o que está havendo. E Dave responde que Joan pensou que o Sr. Smith tinha voltado. Então o Sr. Bumpo diz que a porta dele está aberta e eles decidem entrar. Enquanto eles procuram um interruptor para acender a luz, Sr. Bumpo pergunta para Dave por que ele continua enfaixado mesmo com o rosto sarado. E ele responde que curte as faixas e que elas têm mais a ver com ele do que os piercings. E quando ele acha o interruptor, os três ficam decepcionados em verem que o apartamento está vazio. E quando Joan diz que ele nunca mais irá voltar e que ela irá ficar sempre com medo naquele lugar, Sr. Bumpo diz que achou uma coisa. Então eles entram no outro cômodo e encontram uma grande quantia de dinheiro com 3 papéis com seus respectivos nomes. Com isso, Joan abre o papel com seu nome e nele diz para ela ir e pronto. Desse modo, ela aparentemente fica decidida a partir para o interior como sempre desejou. Em seguida, vemos Speaker Dave super feliz jogando o dinheiro para o alto e Sr. Bumpo comenta que irá comer a cidade inteira. Depois vemos Frank no lado de fora ouvindo os gritos de felicidade do Speaker Dave e deseja boa sorte para os três. Depois ele vai embora dizendo que por mais que esteja condenado, não vai arrastar pessoas boas com ele. Enquanto isso, em outro lugar, vemos uma pessoa segurando uma foto da Molly em uma praia e atrás da fotografia um recado dela para Sup dizendo que continuará de férias por mais algumas semanas. Em seguida vemos o próprio guardando a foto e sentado em uma mesa recebendo um recado. E de acordo com as palavras da secretária, percebemos que Sup se tornou o novo comissário de polícia. Depois ele pergunta para a secretária onde estão os charutos e ela responde que guardou uma caixa para ele na gaveta. Então ele pega um e acende cheio de pose. Depois ele vai até a varanda e diz que ama aquela cidade.
pois até um fracassado como ele pode chantagear e subir na vida. E quando ele diz que naquele momento Nova York terá a polícia que sempre mereceu, um pássaro dá uma carimbada na sua testa. Então ele fica olhando para o animal e continua dizendo que ama aquela cidade. Epílogo. Mais tarde naquele mesmo dia, Justiceiro caminhando pelo Harlem espanhol comenta que as informações de Sup da Tenente Von Richthofen são muito superficiais e que ele gastou uma semana inteira procurando os vigilantes sem sucesso. Depois ele diz que Elite não apareceu mais na vizinhança em que atuava e o Sr. Troco pode atacar qualquer banco ou escritório de Wall Street, e que será um tiro no escuro procurar por ele. Dessa forma, o único que resta é o esquartejador. Com isso, ele parte para a igreja, pois de acordo com Sup, todas as vítimas se confessavam ali. Então ele tem a ideia de conversar com o padre Hector Redondo na esperança de colher alguma informação. E quando abre a porta da igreja, se depara com todos eles de uma vez. E de acordo com a conversa, ficamos sabendo que eles têm se encontrado todas as noites por semanas, mas a ideologia do Sr. Troco não bate com a do Elite. E antes do santo tentar novamente apaziguar a discussão, os três vigilantes têm uma ótima surpresa, pois o ídolo deles acabou de aparecer naquele momento. Dessa forma, eles dizem que é uma grande honra estar diante dele, e perguntam se ele está ali para liderar o esquadrão. Ao ouvir aquela pergunta, Justiceiro diz que o santo é apenas um lunático e o Elite não passa de um nazista. Em seguida, ele pergunta para o Sr. Troco se o nome Maria Lopes lembra alguma coisa e ele não faz ideia. Então ele explica que Maria Lopes era uma faxineira do prédio da investigadora global e morreu quando uma das balas do Sr. Troco atravessou a parede da sala de reuniões. E ainda complementa que essa senhora é apenas uma entre vários inocentes que morreram nos tiroteios da sua cruzada porque ele não se importou em planejar com cuidado. Com isso, os outros dois ficam olhando para ele com cara de desaprovação e o Máscara Vermelha, super sem jeito, tenta se defender dizendo que toda a guerra tem suas baixas. Ao ouvir aquela justificativa ridícula, Justiceiro informa que fica feliz por ele pensar daquele jeito enquanto prepara sua arma. Dessa forma, os três começam a ficar com medo e perguntam novamente se ele pode liderá-los. E Frank apenas fica calado enquanto olha para eles com uma expressão ameaçadora. Com isso, eles dizem que os quatro juntos podem fazer justiça na cidade, e o santo pergunta em nome de Deus se não é exatamente isso que ele quer. E Justiceiro responde que não e mete bala pra cima dos três. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Justiceiro, a vingança final, é uma narrativa muito divertida que mostra o final de um dos clássicos mais famosos do personagem. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.